Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. No vídeo passado, falamos sobre a primeira reforma do Templo de Salomão, que ocorreu no reinado de Joás. E agora vamos dar sequência, ainda no período pré-exílico, vamos acompanhar como foi a prática de dízimos e de ofertas ao longo da história do povo de Israel. Muito bem, aqui nós vamos falar hoje sobre a segunda vez que o templo foi profanado e que precisou novamente de uma reforma, que foi inclusive uma reforma religiosa no tempo de Ezequias. Paramos então aqui em Joás, de onde nós vamos dar sequência, apenas para lembrar que Joás começou bem o seu reinado, ele de fato, ele fez aquilo que o Senhor agradava, enquanto o sacerdote Joiada o dirigia, diz a palavra do Senhor, e o que aconteceu foi, quando Joás ele perdeu o seu tio Joiada, que era sumo sacerdote, que faleceu, então ele entrou em declínio, ele começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Uma comitiva de líderes de Israel o influenciou e ele começou a adotar o paganismo ali em Judá. E, por conta disso, o Senhor se desagradou dele, enviou um profeta para adverti-lo, e ele não gostou nada disso. O profeta que foi enviado, na verdade, era um sacerdote, era o próprio filho do seu tio, sumo sacerdote, Joiada, Zacarias. Ele mandou matar o Zacarias, vejam só, ele matou o filho do homem que o resgatou, que o salvou, que o instituiu no trono, que cuidou dele, que o auxiliou durante todo o seu reinado. Ele mandou matar Zacarias e o Senhor, mais uma vez, não se agradou nada disso, e depois disso, os seus próprios oficiais conspiraram contra ele e o mataram. Essa passagem está em 2 Crônicas, no capítulo 24, dos versos 17 a 25. Assim, então, encerra-se o período de Joás, e nesse tempo nós vamos apenas observar que o templo estava preservado, o ritual levítico estava preservado, não teve problemas com essa parte do templo. O Joás, embora ele tivesse se afastado do Senhor e tivesse se inclinado ao paganismo, tudo isso ele fez fora do templo, e não ali dentro do templo. Então não houve prejuízo algum para o templo de Salomão. Muito bem, seu filho, Amazias, que reinou em seu lugar, começou bem, terminou mal. Por quê? Ele fez o que era reto, que agradava ao Senhor. Logo no começo ele assassinou aquelas pessoas que haviam matado seu pai, e não matou os seus filhos, porque ele se lembrou da palavra do Senhor que dizia que os filhos não deveriam pagar pelos pecados dos seus pais. Então ele preservou ali os seus filhos, e na sua história, no seu reinado, ele intentou fazer uma guerra contra os edomitas, viu que tinha 300.000 soldados em Judá, mas, achando pouco, contratou 100.000 soldados de Israel, fazendo ali uma espécie de uma aliança militar, mas acontece que aqueles homens eram mercenários, eles estavam lutando por dinheiro, por 3,5 toneladas de prata, que foi dado a eles. O Senhor também não se agradou desse negócio, mandou um profeta para falar então com Amazias. Amazias, contrariado, dispensou o exército de Israel e foi lutar sozinho, com seu próprio exército, contra os edomitas. Lá ele obteve uma vitória. Quando ele volta de Edom, ele traz os ídolos de Edom, e começa então o paganismo novamente a ser instalado em Judá, pela vida do próprio rei. Ele, não satisfeito, quando ele retorna, mas passa mais um pouco tempo, ele fica vaidoso por conta daquela vitória, e ele desafia o rei de Israel, Jeoás. Ele desafia Jeoás. Jeoás não queria guerra, disse, olha, vamos deixar isso para lá, não mexe com isso não, mas ele insistiu e saiu à guerra. Jeoás o derrotou.
o pegou cativo, levou ele para Jerusalém, derrubou 180 metros de muro em Jerusalém, invadiu o templo e de lá saqueou todo o que tinha de valor, de ouro, de prata, de utensílios, saqueou o templo. Então foi isso o que aconteceu. Ao final da sua vida, ele foi vítima de uma conspiração e ele morreu assassinado em Laques. Ele fugiu, porque Laques era uma cidade de Judá fortificada, fugiu para lá, mas foi assassinado. Importante notar mais uma vez que, apesar da sua idolatria, o templo estava preservado. Não há nenhuma informação de que o templo tenha sido prejudicado, nem o seu ritual nesse tempo. Então, quem o sucede no reinado é Azarias, que quando, na verdade, ele assume o reino, ele passa a ser conhecido e ser chamado de Uzias. Azarias significava Jeová é meu auxílio, e Uzias, Jeová é poder, poder. Então, Josias fez um excelente reinado, ele fez muitas reformas, eu coloquei aqui, prevaleceu contra filisteus, árabes e os próprios, né, amonitas, construiu torres fortificadas em Jerusalém, cavou muitas cisternas, ele gostava da agricultura, ele possuía um exército muito bem preparado, ele equipou muito bem esse exército, sua fama se estendeu ao longe, chegando inclusive até no Egito. Ele construiu máquinas de guerra, com a sua engenharia lá, máquinas que tiravam muitas lanças e pedras pesadas, e isso ficou registrado também na palavra do Senhor. Mas o que aconteceu com Uzias? O Uzias, ele ficou vaidoso também, e ele pretendeu oferecer incenso no templo do Senhor. Os sacerdotes o seguiram quando ele se dirigiu para lá para fazer isso, o seguiram e o repreenderam, ele não gostou, mas na mesma hora o Senhor lançou a lepra sobre Uzias, e ele então foge ali do templo, e ele passou a viver isolado, não mais no seu palácio, mas passou a viver numa casa isolada durante até a sua morte. E ele morreu, foi sepultado, né, morreu leproso, e nesse período também nós vemos o templo preservado. Inclusive, observamos até que os sacerdotes, eles estavam ali zelando para que o templo não fosse profanado. Quem o sucedeu foi Jotão, seu filho, um bom rei, do início ao fim, não há registros de que ele tenha se entregado à idolatria. O registro que tem com relação de não tirar os altos que estavam espalhados pelos termos de Judá, nem ele fez, nenhum outro rei fez. O único rei que fez isso foi Ezequias mais na frente. Então, todos os reis que assumiam, apesar de serem reis bons, eles não eliminavam aqueles altares que estavam espalhados por todo o Judá e que evitavam que as pessoas fossem, então, a Jerusalém cumprir ali com seus votos pessoais. Mas isso já foi uma prática que vem desde Salomão. Foi Salomão que instituiu essa prática e o Senhor desagradava, mas ela acabou permanecendo por muito tempo. Jotão reconstruiu a porta superior do templo, talvez porque ela tenha sido prejudicada quando Jeoá de Israel invadiu o templo para saqueá-lo. Pode ser que tenha prejudicado, ele reformou então a porta, restaurou boa parte, melhorou os muros ali da cidade, enfrentou a Síria, venceu os amonistas, construiu fortes e torres nas matas e morreu sem deixar nenhum registro de idolatria. O templo, então, e o seu ritual estava preservado até Jotão. Agora vem o problema. Com o reinado de seu filho Acás, desde o começo, foi um rei idólatra, foi um rei pagão. Ele adotou a idolatria e o paganismo, e por conta disso o Senhor desagradou-se e mandou avisá-lo, e por conta disso ele foi atacado por Israel, por Edom, pelos filisteus, e naquelas guerras todas que ele estava sempre envolvido, ele chegou a pedir ajuda à Assíria, né? Pediu ajuda para a Síria, porque ele estava temendo a Síria, ali onde a capital é Damasco. A Síria o ajudou e venceu ali a Síria em Damasco, e quando ele foi então até Damasco para se encontrar
com o rei da Síria, ele viu um altar lá que ele ficou impressionado com esse altar. Quando ele viu aquilo lá, ele achou muito mais bonito do que aquele que estava no templo de Salomão. Ele manda então ele pega o projeto desse altar, envia para Urias, que era o sacerdote lá do templo, envia e diz, olha, eu quero que construa um altar igual a esse. Então, Acais, quando ele regressa já para Jerusalém, o altar já estava pronto, ele mandou tirar a bacia de bronze de cima dos bois, ele afastou, colocou ali junto do altar do Senhor esse altar idólatra, trouxe vários outros tipos de idolatria, colocou dentro do templo, só que não teve dificuldade porque no seu reinado o templo já estava desativado. Já o culto levítico, o ritual levítico já tinha cessado, eles pararam. Ele se dedicou completamente ao paganismo e influenciou toda a vida religiosa de Judá. Então, ele profanou o templo, degradou o templo, causou muitos problemas. Então, aí sim nós temos um templo abandonado, um ritual que cessou e, enfim, todo o processo ali de dízimos, de ofertas, também parou. Não tínhamos levitas, os levitas foram dispersos por todo o Judá, porque eles não tinham mais como ficar ali, eles iam fazer turnos lá, num tempo que não estava funcionando, a palavra chega a registrar que ele trancou as portas do templo, embora ele próprio fosse ali para consultar os deuses, ele fazia uma espécie de consulta a espíritos dos deuses ali naquele altar que ele trouxe de Damasco. Pois bem, em Ezequias, quando Acais morre, vem o seu filho Ezequias em seu lugar, e Ezequias foi um rei bom desde o começo. Ezequias, ele tem vários registros interessantes sobre Ezequias, que não é o caso, mas ele confiou em Deus, resistiu a Senaqueribe, da Síria, e o Senhor deu uma grande bênção, Isaías também participou desse contexto, ele chegou a adoecer, mas ele orou ao Senhor, o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida, e cometeu alguns errinhos também, né? Porque ele mostrou, nesses 15 anos a mais de vida, ele chegou a receber uma comitiva da Babilônia, e ele mostrou os tesouros da cidade e do templo para a Babilônia, e depois a Babilônia invadiu Judá e saqueou todos esses tesouros. Mas o que é interessante em Ezequias, é que ele promoveu aqui a reforma, uma reforma religiosa. Não foi simplesmente uma restauração do templo, foi uma restauração do ritual levítico, que já estava cessado por 16 anos, que foi o período do reinado do seu pai. Muito bem, ele então ordena primeiramente a purificação do templo, remover todos os altares idólatras, quebrou a serpente de bronze, que ainda era dourada, aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto, que passou a ser conhecida como Neustã. Ele quebrou essa serpente, consertou todo o templo, reabriu as portas do templo, convocou os levitas e sacerdotes, ordenou que eles pudessem, de todo o Judá, ordenou que eles se purificassem, que eles se preparassem, que eles se consagrassem, para também consagrar o templo. E fizeram isso. Ordenou, então, uma consagração pessoal e uma consagração do local do culto levítico. Bom, em sua reforma religiosa, ele restabeleceu o sacrifício no templo, que já não estavam funcionando, reativou os turnos levíticos, para todos os levitas que estavam habitando em Judá e em Jerusalém, e retomou, então, a comemoração da Páscoa. Chegou a convidar, inclusive, pessoas de Israel, algumas zombaram, outras até foram, mas para também participarem da Páscoa e se reconciliarem com o Senhor. Nesse processo, ele reativou todo o sistema de dízimos, que havia sido abandonado porque o templo não funcionava mais, porque o ritual levítico estava parado. Então, ninguém mais entregava dízimos, ninguém entregava mais, fazia mais ofertas, nem sacrifício. Mas ele reativou o sistema religioso do levítico e, com isso, também os dízimos e as ofertas. Acontece que, como ele fez uma festa na Páscoa, e as pessoas, então, todas vieram a Jerusalém ao mesmo tempo, diz a palavra que eles amontoaram pilhas
e pilhas de cereais, de alimentos, de ofertas que eram trazidas pelas pessoas para cumprir ali com seus votos, para entregar os seus dízimos. Isso aconteceu tudo de uma vez só. Ele pegou aquela sala, aquelas grandes salas do templo, que foram construídas no templo por Salomão, muitas eram usadas para guardar os utensílios, e ele fez despensas dessas salas, ele fez dessas salas grandes despensas. Lógico, tudo muito bem organizado, né? Separado pelos tipos de alimentos que eles recebiam, mas ele fez, ordenou, organizou tudo isso, e estas salas, elas passaram a ser conhecidas, e elas são referidas depois, tanto em Neemias como em Zacarias, em Malaquias, perdão, começou a ser conhecida como a Casa do Tesouro. Então, eu coloquei o texto aqui de Neemias para que nós possamos observar que são as mesmas salas, né, que foram utilizadas, passaram a ser utilizadas como depósito ali por Ezequias. Então, ele diz aqui, ó, um sacerdote descendente de Arão, olha como era o processo restabelecido por Neemias. Nós vamos falar depois com mais vagar sobre Neemias, sobre Esdras, aqui apenas para poder dar uma adiantada. Então, ele está também restabelecendo o culto levítico, o ritual levítico, quando voltaram, quando retornaram do cativeiro. Então, Neemias diz assim, ó, um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos, confirmando aquilo que nós já havíamos visto já ao falar sobre os dízimos da lei. Então, os dízimos eles eram recebidos pelos levitas e não pelos sacerdotes. O sacerdote acompanhava o recebimento dos dízimos e o que ele fazia, então? Ele retirava apenas 10% daqueles dízimos recebidos pelos levitas. Isso nós já vimos, mas aqui Neemias vem e confirma que o procedimento era exatamente esse. 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus. Então, apenas 1/10 dos dízimos recebidos pelos levitas eram destinados ao armazenamento ali no templo, né, naquelas salas, na casa do tesouro. Então, a casa do tesouro armazenava apenas 10% dos 10% que eram entregues como os dízimos. Então, não eram todos os dízimos que eram armazenados na casa do tesouro. Então, Neemias aqui, se você lê na versão revista e atualizada, ele chama as câmaras da casa do tesouro, que são aqueles mesmos depósitos, aquelas salas que são referidas ali por Ezequias. O povo de Israel, inclusive, os levitas deverão trazer as ofertas de cereal, vinho, azeite, porque lá também tinha essas salas, tinham os utensílios, por isso são chamadas de casa do tesouro. Então vejam só que ali naquelas salas eram armazenados alimentos, vinho, azeite, ali frutas, cereais, todas essas coisas. Isso fica bastante claro aqui em Neemias. É importante fazer aqui uma observação. O livro de Malaquias, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Causa a impressão de que todos os dízimos iam para o templo. Nós sabemos que não era assim. E o próprio Neemias, que é contemporâneo de Malaquias, ele é quem está organizando. O profeta diz, traga os dízimos, mas quem organiza, quem coloca isso em ordem, quem realmente estava ali com uma autoridade moral, inclusive, sobre todos os sacerdotes, reorganizando o templo e os serviços e também o ritual, era Neemias. Então, Neemias estava ali com o compromisso de colocar as coisas em ordem, segundo havia sido estabelecido pela lei de Moisés. Então, embora Malaquias fale genericamente, tragam todos os dízimos, mas, no mesmo tempo, contemporâneo a ele, está lá Neemias, então, agora para especificar como que era esse processo, como que era esse procedimento. Então, eu vou reafirmar, apenas 10% dos dízimos iam para a casa do tesouro e eram alimentos, cereais, vinhos, frutas, azeite, como nós já vimos. Muito bem. Agora, nós vamos aqui, fiz aqui um quadrinho aqui só para facilitar. Nós temos os depósitos, né, que são chamados, a casa do tesouro são a mesma coisa, depósito do templo, as câmaras da casa do tesouro, como diz em Neemias, ou casa do tesouro, como diz em Malaquias. Mas eram cereais, frutas, azeite, vinhos, né, e aí nós temos aqui, eu já falei, né, sobre dízimos dos dízimos que iriam para a casa do tesouro. Muito bem, aqui nós vamos então fazer a nossa conclusão. Se eu tenho um templo com um ritual levítico,
então eu tenho dízimos e ofertas. Então, vocês observem que a própria história mostra, cessa o ritual, cessa a atividade do templo, cessam os dízimos e as ofertas. Isso desde o Velho Testamento, desde a história de Israel. Cessadas as atividades do templo de Israel, do ritual levítico, não há disso, não há que se falar em dízimos nem em ofertas. Os levitas eles vão embora e vão trabalhar, e vão cuidar das suas vidas pelas cidades ali em Judá. Mas, então, havendo templo, havendo um ritual, eu tenho dízimos e ofertas, que, segundo a lei, da forma que foram estabelecidos, a cada 3 anos eles eram deixados na própria cidade onde a pessoa morava, né? E eles serviam aos levitas, aos sacerdotes, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. Então, era a finalidade de sustento dessas pessoas na própria cidade em que elas moravam. Bom, o dízimo anual, que era então entregue em Jerusalém, era entregue aos levitas e não aos sacerdotes. Apenas um sacerdote acompanhava aquele procedimento. E então esses dízimos, eles eram então retirados deles 10% apenas, e esses 10% eram levados ao templo, à casa do tesouro, para onde eram depositados grãos, vinhos, azeites, mel e frutas, conforme nós vimos. Então, amados, observem bem, isso aqui é o que está na palavra de Deus, isso aqui é o que foi instituído pela lei, e isso foi o que Israel praticou. Israel praticou assim. Como nós podemos aplicar essa estrutura da lei para a igreja? No tempo da graça, é simplesmente uma coisa vergonhosa alguém utilizar a Bíblia, pegar parte da lei, apenas a parte que se refere a um percentual, para dizer que Deus exigiu isso da igreja. Veja, chega a ser alguma coisa espantosa ver pessoas, pastores, líderes que conhecem a palavra de Deus, ou pelo menos que deveriam conhecer, pretender aplicar a lei no tempo da graça e, pior, aplicar parcialmente. Então, para a nossa advertência, olha só, eu esqueci que tinha até mais uma historinha aqui. Então, o que ia para a casa do tesouro eram os cereais, o vinho, o azeite, os grãos, 10% dos dízimos, apenas o dízimo dos dízimos. E os valores, então, referentes ao imposto de Moisés, que era entregue em prata. Esse valor, para onde ele ia? Ele ia, nós vimos nos vídeos passados, ele ia para as caixas que foram colocadas e que passaram a se chamar gasofilácio, aquela caixa que foi criada, então, conforme nós vimos no último vídeo, no reinado de Joás. Aquela caixa é onde se colocava, então, o valor, que era em prata, para a manutenção do templo, era específico para a manutenção do templo, e esse valor, então, não era entregue na casa do tesouro. Esse valor, ele era colocado ali, a casa do tesouro, naquelas câmaras. Esse valor era colocado nas caixas. Então, vinha lá um secretário do rei, juntamente com o sumo sacerdote, que pesavam essa prata e entregavam, então, para os supervisores do templo, aquelas pessoas que deveriam fazer a manutenção e a reforma. Assim foi estabelecido pela lei e assim passou a se praticar. Então, e o dinheiro que podia ser entregue aos sacerdotes? Vejam bem, esse dinheiro foi uma distorção. Isso não foi instituído pela lei, não foi instituído por Deus. Uma negociação foi feita entre Joás e Joiada, e eles recebiam, os sacerdotes recebiam esse dinheiro, mas é bom lembrar, esse dinheiro ele não vinha para o templo. Esse dinheiro ia diretamente para os sacerdotes. Retomando aqui, como aplicar isso à igreja? Só é possível para quem faz isso parcialmente, para quem utiliza a lei parcialmente, o que não é devido, e o Senhor reprova isso. E eu vou deixar aqui, para nós encerrarmos, um texto do próprio Malaquias, mostrando o profeta repreendendo os sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam utilizando a lei parcialmente. Vejam só. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Então, Malaquias falando especificamente agora, Deus tratando com os sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e se não se dispuserem a honrar ao Senhor, cumprir a palavra de Deus é honrar ao Senhor. Desprezar a palavra de Deus é desonrar ao Senhor.
se não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Queridos, nós devemos tomar cuidado, porque até as bênçãos das pessoas que distorcem a palavra de Deus são amaldiçoadas. Aquela bênção que as pessoas estão dando, como se fossem procedentes do Senhor, mas fazendo aquilo que Deus não instituiu, que Deus não estabeleceu, contrariando, torcendo, mudando a palavra, né? Essas pessoas, até a bênção que eles dizem que dão, é amaldiçoada por Deus. O Senhor está dizendo aqui, ó, amaldiçoarei as suas bênçãos, e vocês se desviaram do caminho e, pelo seu ensino, causaram a queda de muita gente. Vejam, o ensino errado, o ensino distorcido, colocar na cabeça das pessoas coisas que não tem na Bíblia, colocar na cabeça das pessoas um procedimento que não foi instituído por Deus, tentar fazer com que as pessoas sigam a lei de Moisés parcialmente. Este ensino, ele é reprovado por Deus. E pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Quantas e quantas pessoas hoje estão se afastando do Senhor porque elas estão absolutamente enojadas de ver o que se estão fazendo nas igrejas. A pedição de dinheiro descarada, a utilização forjada, adulterada da palavra de Deus, misticismo, uma série de coisas que não existe na Bíblia, que o Senhor nunca requereu, ao contrário, que o Senhor detesta a adivinhação e coisas do gênero. E o Senhor diz aqui, ó, vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. O Senhor, ele não gosta de incoerência. Há uma parcialidade. Você quer cumprir a lei? Cumpra por completo. Agora, utilizar a lei em partes, o Senhor detesta. Foi por isso, eu disse no vídeo passado, se não me engano, que Jesus repreendeu os fariseus. Vocês são hipócritas. Por que vocês são hipócritas? Porque vocês aplicam a lei parcialmente. Vocês cumprem a lei parcialmente. Vocês dão dízimo do endro, da hortelã, do cominho, não é verdade? Mas vocês negligenciam as outras partes importantes, as mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fé ou a fidelidade, como diz a NVI. Então, essas pessoas são repreendidas por Jesus. Os fariseus são repreendidos por Jesus, da mesma forma que Malaquias, o profeta Malaquias, está repreendendo os sacerdotes. Vocês são hipócritas, vocês não podem ensinar a lei parcialmente, vocês não podem cumprir a lei parcialmente, usar a lei parcialmente. A igreja nem mesmo teria que estar cumprindo preceitos da lei, nem mesmo teria que, quanto mais ser induzida a cumprir a lei parcialmente, com engano, com dissimulação, com histórias para se fazer aquilo que o Senhor não se agrada. Nós precisamos pensar muito sobre isso, para que, se queremos realmente seguir ao Senhor, fazer a sua vontade, essa questão que eu coloco sobre dízimo, sobre as ofertas, é simplesmente uma questão, não, isso aqui é só uma questão de manutenção da igreja. Não, para a manutenção da igreja, o Senhor estabeleceu para a igreja outra forma, outro procedimento, nós vamos ver mais à frente. Agora, utilizar a lei, adulterar a palavra de Deus, distorcer os ensinos do Senhor, utilizar as coisas de modo dissimulado, isso é muito grave. E é uma advertência que o Senhor faz aos sacerdotes e a nós, até porque queremos ser abençoados, não queremos receber bênçãos que, na verdade, não são bênçãos, mas que são maldições que vêm porque contrariam a palavra do Senhor, e isso é muito sério. Eu espero que isso tenha ficado claro. No vídeo seguinte, vamos avançar agora um pouquinho mais, vamos falar sobre o rei Josias, depois vamos entrar em Esdras, Neemias, aí vamos então tratar especificamente do livro de Malaquias, antes de entrarmos no período de Jesus, no tempo do Novo Testamento, e, enfim, como a igreja deve trabalhar essa questão para a sua provisão, para o cumprimento da sua missão. Vamos ficando agora por aqui. Se você está acompanhando e deseja continuar acompanhando esses vídeos, basta dar o joinha, o like, se inscrever no canal e você vai estar recebendo a informação sempre que houver um vídeo novo. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade.